Vamos ler Apocalipse 3, verso 21. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Grande Criador, estamos aqui mais uma vez para receber algo de Ti e para transmitir algo de Ti. Não podemos transmitir se não recebemos. Não podemos dar se não temos. Por isso, Pedro disse: o que tenho, isso te dou. E aqui nós temos que ter para entregar, para dar alimentação para o seu povo. Por isso Salomão pediu ao Senhor não ouro nem prata, mas pediu sabedoria para governar o seu povo. E nisto o Senhor o chamou e disse: agora eu te farei o homem mais rico da terra. Estamos agradecidos, Pai, por cada pessoa que sabe fazer seu pedido, que sabe orar, que sabe crer para alcançar estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-nos. A mais alta posição. Muitos querem esta posição, eles querem esta alta posição, mas não valorizam aquela posição. Então eles podem desejar, mas não terão esta posição. Você não pode ter uma posição se você não luta para poder obtê-la. E aqui na Bíblia é a mesma coisa. O que tem que fazer? Vencer. Ao que vencer. A gente encontra, desde o princípio da Bíblia, que mesmo os grandes profetas, eles sendo aqueles que eram vencedor do dia, a sua família não valorizava aquele trabalho, desde o princípio. A família que desfruta, a família recebe as bênçãos naturais, mas são os menos agradecidos. Sempre foi assim. Nós queremos um rei. Por quê? Porque os seus filhos não seguem o que você crê. Não segue os mandamentos, não segue a palavra. Então, queremos um rei. O erro do povo, da família, de profetas, de pastores, é exatamente o que trouxe juízo sobre o povo, certo? Sobre aquela própria família, ela pagava o preço. Nós temos Eli, os seus filhos, e Eli era como um pastor, um sacerdote. Mas os seus filhos comiam do altar, mas eles não valorizavam
o trabalho de seu pai. E por fim, você sabe o que aconteceu com o sacerdote. Caiu da cadeira sobre seu próprio pescoço e morreu. A família não valorizando aquele trabalho, família de profeta, família de pastor, e vamos até chegar na família dos membros, certo? Que não valorizam. E nós queremos colocá-los em posição, em alta posição. Para começar, eles são filhos do diácono, eles são filhos do pastor, eles são filhos do profeta. Queremos honrá-los. E não é assim com Deus. Você não é honrado porque você é filho de profeta, porque é filho de pastor, mas porque você é filho de Deus. E o filho de Deus valoriza o trabalho de Deus. O que adianta eu dizer que creio em Cristo se eu não valorizo o trabalho dele feito na cruz? Se eu não dou prioridade ao serviço dele, às coisas dele, que foi dada por mim na cruz. Vamos pensar em nós, pecadores, sem pensar em posição ainda, que aí depois a gente quer assentar em lugar alto, estar numa alta posição. E até filhos de profeta, filhos de pastor sempre pensaram, nós somos filhos do profeta, nós somos filhos do sacerdote, e Deus não perdoou nenhum, certo? Nós somos filhos do Jó, o Jó era justo, mas Deus não perdoou nenhum. Os filhos de Eli na Bíblia, que Eli era sacerdote, mas os filhos de Eli na Bíblia, ali em 1 Samuel, você vai encontrar que Deus chama eles de filhos de Belial, que é filho do diabo. Está dentro do ministério, comendo do ministério e vivendo a vida contrária ao ministério. Então eu não sei porque eu tenho que falar essas coisas, né? Mas nós estamos num tempo que as pessoas não valorizam. Se filho do profeta não valoriza, filho de pastor não valoriza, aí você pensa seus filhos. Aí você tem que dar graças a Deus quando eles valorizam, porque valorizar a mim como um homem é uma coisa, valorizar a mim como um pai é uma coisa. Agora, valorizar a mim como um ministro é outra coisa. Você pode receber a bênção por me valorizar como um homem. Minha família pode receber uma bênção me valorizando como um pai, como um marido. Mas é Deus que quer me valorizar como um filho. E o que eu estou fazendo para Deus me valorizar? A gente tem que pensar nisso, porque a gente quer alguma coisa, quer ser algo, e muitas vezes pensa que é alguma coisa, e a gente não é nada. Deveria pensar assim, que o melhor pensamento é não sou nada. O melhor pensamento seria, não devia desfrutar deste ministério, desde que eu mesmo não sou chamado para este ministério. Eu não devia desfrutar. Então aí vai filho de profeta, filho de pastor, e aí por diante. Não deveria desfrutar. Desfruta de bênçãos naturais, mas não reconhece as espirituais. A igreja do irmão Brana gostava do irmão Brana, cria no irmão Brana, mas quando foi para reconhecer o irmão Brana como o anjo, o profeta, Deus encarnado, foi muito pouca gente que pôde ter esta luz, esta revelação
lá na igreja do profeta. Ele mesmo disse que ele tinha mais gente de fora do que de dentro da própria cidade. Ele disse, se tirar o povo que nos visita, não sobra quase ninguém que era membro local. E muitas vezes nem a família do profeta está em certas pregações. Tem hora que não podia estar, tem uma dificuldade aqui, tem meninos para a escola, e tem isso, tem aquilo, e filho dos outros está no tabernáculo, ouvindo. Sofreria menos juízo se desfrutasse nada, naturalmente, de um ministério. Menos juízo. Quanto mais desfruta, mais juízo recebe. Eu tenho que ser claro, porque as pessoas pensam que é uma grande coisa ser pastor, é uma grande coisa receber dízimos, é uma grande coisa ser ajudado pelos dízimos que o pastor recebe. E se cada um pensasse, então eu vou fazer minha parte, eu quero ser independente nesse ponto. Que eu pague apenas por meus fracassos, meus erros, e não por coisas que eu causo no ministério do lado espiritual. Que eu venha desfrutar e eu mesmo não deveria fazer isto. Por isso eu tiraria da cabeça de muitos homens, muitos pregadores, de querer ser pastor. Por que você não quer ser um diácono? Então, por que você não quer uma posição na igreja? Muitas vezes. Sabe por quê? Para não ser exigido de você algo. Porque cada posição exige um trabalho, um feito seu, um cumprimento seu. Mas tem hora que nós não temos nem diácono suficiente e alguns pensam até de largar. E não faz grande coisa. Simplesmente está no posto do dever, respeitando a palavra. Não é tão árduo esse trabalho. Mas a pessoa tem hora que pensa em se esquivar. Porque uma hora o pastor vai me corrigir, ele vai falar, ele vai mexer. E se eu não for diácono, eu não tenho que falar nada. Se eu for apenas um membro, ele não terá que falar nada, porque eu sou um membro. As pessoas deveriam tomar consciência de que Deus, neste tempo, tem trazido a igreja à mais alta posição. Então, se é mais alta posição, tem mais alta responsabilidade. A gente deve mais por aquilo que recebe. Pensa nisso. Eu não recebo nada. Você vai dever mais por aquilo que você recebe de Deus. Por falta de valorizar o que Deus tem feito, tem falado, tem ordenado no seu tempo. Você pensa bem a família do profeta lá por volta de 1960. A luta que estava, toda a família. Você não pensa que todo mundo está correndo para a igreja. Irmão Brano estava orando por filhos que ele via que estava fora na mensagem Almas Encarceradas hoje. E assim, continuamos até hoje. Eu tenho que orar por filhos que estão fora, que deveriam valorizar o que tem, o que recebe, o que come. Tem pessoas que só querem salário. Mas você não pode impor trabalho. Só quer salário. Vocês não veem
o mundo nosso como está, a maioria quer aposentar até fora de tempo. Não é nem tempo, mas querem aposentar. É o espírito do dia. Queremos deixar de lado nossos deveres e queremos só receber do governo. Queremos só receber de Deus e deixar de lado os deveres, ir na igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia, ler a mensagem, devotar a Deus. O Senhor me abençoa. Só que é bênção. Nós estamos vivendo numa turma de crente que só quer bênção. Me ajuda, Senhor. Resolve meu problema. Cura essas doenças. Já foi curado. Agora é sua fé. Já fiz. É com você agora. Mas estão pedindo para ele outra vez. Tem hora que é meio complicado, mas você pega criança, mas quando ficar adolescente, se Deus quiser, vai ficar melhor. Ficou adolescente, meu Deus, quando tiver 20 anos, vai ficar melhor. Piorou. Jesus, que faço? Quando casar, vai me dar sossego. Pai nosso, que estás no céu. A vida é toda assim, filho. Me dar um sossego. A vida toda é desfrutar. E não fazer nada. Agora que me veio. Se hoje eles colocaram como Dia dos Pais, mas tudo que o pai faz é uma missão de ser pai. E que o filho só poderá reconhecer isso quando ele tiver a mesma missão, ele for pai, e ele fizer para os filhos o que o seu pai fez por ele. Eu já disse para os meus filhos, se você puder fazer para os seus filhos um pouquinho do que eu faço para você. Porque o que o pai luta é para fazer pelos filhos. O que Deus já lutou foi para fazer para nós. Qual o valor que tem o pai, o patriarca, o dono do lar, aquele que controla a família? Tem que ter um cabeça nessa casa, que não deixa a cerca ser rompida e as dívidas entrar. Tem que ter um cabeça, tem que ter alguém que saiba pensar, um pai que saiba administrar. Na igreja tem que ter um pastor que saiba controlar as coisas. Um administrador sujeito, que não leva a igreja em dívidas. O lar também precisa de pai, de mãe, que controla. Controlamos este lar para que mais na frente tenhamos um sossego. Descansamos mais um pouco e muitas vezes não descansamos. Daqui 10 anos pensamos, eu já tenho uma casa, vou fazer outra. Eu já tenho uma igreja, eu vou fazer outra. É que nem um moço rico. Vou derrubar esse celeiro e vou fazer um maior ainda. E vou dizer para a minha alma, alma, regala-te. Você entra em prazer. Mas logo uma voz soou, diz, louco, se pedir a sua alma, o que tu tens feito, para quem ficará? O que valerá isso? Que você só luta pelo material, não coloca a sua vida diante de Deus, da forma que a palavra exige. Como eu disse ontem, tem hora que a gente envergonha do ministério que tem,
do que recebe e do serviço que lhes é prestado. E que muitas vezes nossas famílias regala, aproveita e não valoriza o ministério. Eu já comecei assim, né? Porque a gente quer assentar alto no trono, assentado no trono, o mais alto lugar, a mais alta posição. Não tem uma igreja, não tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, que assentam no trono. Cada um foi uma coisa no templo. Mas quando chegou na era de Laodiceia, ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora tem que vencer. Sabe o que a gente pensa? Os filhos têm que ir vivendo de uma forma que despreocupem os pais. De que eles façam suas vidas, de que eles ficam ricos, que eles lutem por aquilo, para possuir coisas, e dê descanso aos pais. As filhas, que casem com homens que têm inteligência espiritual e honradez, e elas também, por sua vez, para dar descanso às suas mães, e elas mesmas prestarem um serviço de valor, para ver o crescimento do seu marido, do patrimônio do seu marido, através da luta, do amor, da dedicação e da unidade daquele casal. Dê descanso. A igreja precisava entrar no descanso para ela dar descanso a Deus. Não é que Deus cansa, não. É que Deus promete algo. Mas a igreja nunca entra no descanso como Ruth, ela entrou no descanso. Quando entrou no descanso, ela estava abençoada. Ela tinha o que precisava. Ela já tinha vencido, já tinha lutado. Ela já tinha ido na seara do Boaz. E agora ela estava bem, estava em paz. É uma vencedora. Assim é a igreja. Cada crente, como Deus deve olhar para nós, dizer, eu quero te ver, do jeito que eu estou querendo ver minha família, meus filhos. Eu creio que Deus olha para nós no espiritual e quer ver nós desse jeito. Então, Osmar, mas como eu quero ver você para cima? Espiritual, não morno, fervendo. Não tem que preocupar com aquela família, com aqueles filhos. Mas vocês podem ver que a vida dos pais é preocupar com os filhos até morrer. Porque se um filho adoece, seja pequeno ou seja velho, o pai sofre da mesma forma. Ele sente da mesma forma, a mãe sente da mesma forma. E quando um pode dar descanso, que o pai saiba, meu filho vai bem, minha filha vai bem, casou bem, estão vivendo bem, ou estão melhorando de vida, estão trabalhando, estão lutando. Nós, os pais, ficamos satisfeitos. Você não quer ver um filho paupérrimo, na miséria, só pedindo, assim como não queremos ter membros na igreja pedintes, e não queremos ter um pastor pedinte. Mas a igreja deve se
gloriar em Deus por ter um pastor que apenas é feito o trabalho e não a sufoca, e aquele ministério desenvolve, cresce, é abençoado. Estão me entendendo? Assim nós queremos ver os membros. O membro que deve dar cansaço ao pastor. Um membro sem trabalho dá preocupação ao pastor. Se todos tiverem o seu ganha-pão, é um descanso. Um filho que não tem um emprego, dá trabalho ao pai, a mente do pai é cansativo. Mas quando eles encontram aquele emprego, aquele descanso ao pai, ele já vai ganhar algo, já vai ajudá-lo. Assim são os pastores com as suas igrejas, com os seus ministérios. Quero ver meus irmãos crescerem. Não é para dar muito dízimo, quero ver que eles crescem e me dão descanso. Eles crescem e me dão descanso. Eles estão bem, melhor do que... Ai, Deus, ajuda meu irmão desempregado. Ajuda minha irmã que está precisando ganhar algo e não consegue. Só através de oração, quando aquelas pessoas por si mesmas laboriam, lutam, até possuir o que precisam, o que desejam. Cada um de nós temos uma meta na vida, seja natural ou espiritual. Se você tiver no natural, você chegará lá. Se você pensar, eu não preciso de uma casa, vai pagar aluguel a vida inteira. Mas se você colocar no coração, eu quero parar de pagar aluguel, se Deus quiser, eu vou fazer uma casa. Qualquer dia você vai ter uma casa de pé. Você vai fazer. Por quê? Porque você tem algo por que lutar. Mas se não tem algo por que lutar, só fica esperando com a mãozinha aberta, uma esmola, pelo amor de Deus. Isso dá cansaço ao pastor, isso dá cansaço ao pai. Ver um filho pedinte. Você pensa, isso agrada a Deus? Eu não sei por que está me vindo essas coisas. Mas essa é a verdade. Vai agradar a Deus? Eu só pedindo, só pedindo. Não, Deus quer ver eu próspero na vida espiritual, vida financeira, de qualquer forma. Ele quer ver eu próspero naquilo que eu tenho fé. Fé para aquilo. Você só pode alcançar aquilo que a sua fé alcança. Se a sua fé é pouca, é pequena, você vai alcançar pequenas coisas. Mas seja agradecido. Seja agradecido a Deus. Amém? Dentro disso daqui, desse contexto, a mais alta posição, assentado no trono, num período de uma igreja morna, que não é fria, mundana, e não é quente, cheia dos trovões. Isso que é a Laodiceia hoje. Ela não é fria, mundana, ela canta seus hinos, ela louva a Deus, ela pula, ela grita, mas ela é morna. Ela é morna. Se ela fosse fria, indiferente, a Bíblia diz, e Deus diz através do nosso profeta, eu te toleraria. Mas porque não és frio, nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus ama quando você pode reconhecer que é um pecador e vai a Ele. Você é um frio. Reconheceu que é um pecador, vai a Ele. Mas Deus não vai ficar bem conosco
sabendo que estamos dentro da igreja, cantando, pulando, gritando e não recebendo o calor da sua palavra do dia que você vive. Quando você não recebe essa caloria, então ela misturou com o frio e tornou-se morno. E você é um crente na igreja que adora Deus e vomitado da boca de Deus. Lhe falta entender que onde Deus quer você, a posição, a mais alta posição. Ele não quer você apenas hoje sendo um pilar da igreja. Ele já teve as eras anteriores que foram colunas. Ao que vencer, far-lhe-ei coluna no templo do meu Deus. Mas na nossa época, ele mandou um profeta, diz: ao que vencer, eu darei a ele o poder de assentar comigo no meu trono, a mais alta posição. Estou valorizando isso? Você está valorizando isto? Você quer despreocupar a igreja? Você quer despreocupar os pais? Quer despreocupar o marido? Quer despreocupar o pastor? Cada um no seu posto de dever, cada um vencendo, subindo à altura que Deus te quer, na posição que Deus te quer. Deus não quer nós hoje um rastejante. Foi o tempo do rastejante, foi o tempo da justificação, foi o tempo da santificação. Não que se não usa, mas foi o tempo, só aquilo naquele dia. Foi o tempo dos dons espirituais, só aquilo nos dias pentecostais. Foi o tempo da primeira e segunda etapa, milagres, maravilhas acontecendo no ministério do profeta nos Estados Unidos. Foi o tempo. Deus não quer que você fique parado nisto. Papai não quer que você fique parado nestas coisinhas. Ele quer que você vá no mais alto lugar que Ele fez para você, um posto maior. Eu tenho preparado para vocês uma mensagem superior. Não pare aí embaixo, caminhe, arraste, arranhe. Como diz William Branham, morda as vossas consciências. Morder a consciência é dizer: não estou exigindo demais dos outros. Não estou usando demais de meus pais. Não estou usando demais de minha igreja. Não estou usando demais de meu pastor. Arranhe, faça por você mesmo. Mostre que você é a pessoa vencedora. Não que alguém te colocou ali em cima, mas pelo seu suor, o seu trabalho, você subiu. Amém. Isso vai servir para você a qualquer hora. Se hoje você está tudo bem, dizer graças a Deus que eu já não estou dependendo muito dos outros, eu tenho meu esforço, tenho meu trabalho, eu estou indo bem. Um dia você pode não ter. Não descanse nos outros. Não descanse no pastor, não descanse na igreja. Deus quer te ver e me ver lutando. Lutando. Se Ele vier amanhã, diz o irmão Brana, eu quero que Ele me encontre ainda fazendo minhas anotações para pregar à noite. Isso é o que diz o lembrando. Se Ele vem amanhã, então eu vou sentar e vou esperar de papo pro ar. William Branham era diferente. Se Ele vier amanhã, então eu quero que Ele me encontre fazendo minhas anotações para eu pregar à noite. Porque se Ele vem, eu não sei que hora que Ele vem, eu estou pronto para pregar no meu posto de dever. Assim é cada filho. Assim é cada pai, cada pastor, cada membro.
Cada um no seu lugar. Por favor, eu quero que vocês entendam essas coisas. Entenda o que é um descanso. Eu creio que tem pais que olham assim, ele tem que levar uma cesta na casa de um filho. O que você acha? Não é a grande coisa. O pai faz. Mas aquilo não é bom para o pai. O pai não quer que ele seja orgulhoso também. É o que Deus não quer que sejamos orgulhosos, de não querer receber dos outros quando nós estamos passando fome, passando necessidade. Agora, isso é bíblico também. Nunca vi um justo mendigar. Isso é bíblico. É bíblico. Cada um no seu salário, cada um sabe controlar, dá descanso ao outro. Família vive em paz, vive em descanso, tem uma casa para morar. O que pensa? Eu preciso ajudar meus filhos, vou ajudar eles a fazer uma casinha para eles. Isso é o que o pai, a mãe vai pensar. Eu creio que se você não pensar assim, Deus também não pensará assim por você. Porque ele diz, vou preparar-vos lugar. Porventura você tem algum lugar? Não, ele diz, vou preparar-vos lugar. E se eu tenho um lugar, é porque meu pai foi preparar para mim. Assim somos nós os pais. Na parte natural, aqui embaixo, o que pode fazer para os filhos a gente faz, porque é a maneira de nós podermos reconhecer o que Deus é. Quando você vê a dificuldade do irmão, de uma irmã, e você pode dar a mão para eles andarem, para levantarem, para ter onde morarem, para não viver pagando aluguel a vida toda. Todo pai lutará para que o seu filho tenha uma vida de satisfação, sua filha tenha uma vida de satisfação. E uma das coisas que são erradas é que muitas vezes os pais pensam em fazer para os filhos homem, e como se as filhas mulheres não fossem filhas. Mexe em tudo, né? É só para... Deus vai então abençoar só nós os homens. As mulheres são filhas também. Então, se você tem filhos e filhas, o que você faria? Estaria numa balança para todos eles, filhos e filhas. O que Deus faz por nós? A Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas. As bênçãos que Ele derrama é para todo mundo. Deus derrama bênção natural para o pingaiada, para o drogado, para o contrabandista. Sim, o indivíduo está errado, está nas drogas. Deus está dando saúde para eles, dando vida para eles. Eles estão roubando e Deus dando vida para eles. Que ao nosso ver, talvez, ao roubar, Deus já tinha que destruí-los. Não, Deus derrama a bênção sobre bons e maus. Isso é o que Deus faz. E muitas vezes nós fazemos isso e não são filhos. Bons e maus e não são filhos. Dentro de bons e maus, tem aqueles que são os filhos dentro dos bons. Mas Ele, com isto, Ele derrama a bênção para tudo. Ele derrama a bênção para o trigo, mas ao mesmo tempo, quando Ele manda a chuva, Ele não manda a chuva só na linha do trigo. Ele manda a chuva para o timbete, para o picão, para o três pontas. Né? Ele manda a chuva para todo mundo. E até para as pedras. Homens de corações duros. Ele mostra que Ele é Deus, que Ele não faz acepção. E manda a bênção para todos nós. Agora, cada um de nós ceifaremos aquilo que nós plantamos. Então, peçamos a Deus misericórdia para que possamos viver uma vida justa, abençoada no governo da palavra de Deus.
Amém? Bom, são coisas que eu tenho que passar por alto aqui rapidamente para vocês, porque meu tempo vai acabando. 181 da festa das trombetas, a noiva está com a palavra. Eles são um, a noiva e o noivo são um. Está com a palavra. Como pode eles serem um? Quando aquela palavra que está escrita aqui entra em você. Não é quando aquela palavra que está escrita aqui de Moisés entra em você. Não é enquanto aquela palavra que está escrita aqui de Jesus entra em você. Eu tenho que ir mais fundo. Não é quando aquela palavra que está escrita aqui de São Paulo, Pedro e São João entra em você. Mas é quando aquela palavra que está escrita aqui, onde nós lemos, na mais alta posição, está escrito aqui que Deus quer posicionar os seus filhos nesta alta posição, assentados comigo no meu trono. Posição de crente, posição de vencedor. Você não pode de maneira alguma ficar apenas com a palavra dos dias do irmão Brana, que Deus diz para ele: não diga a ninguém. Você tem que ficar com a palavra quando João comer o livrinho. A igreja come esse livrinho. Você tem que ficar com essa palavra. É quando aquela palavra que está escrita aqui, a palavra que está escrita aqui em Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu nos Estados Unidos. Mas é quando aquela palavra que está escrita aqui, Apocalipse 10, 8 a 11, se cumpre na noiva do último dia. Quando entra ela e a palavra é um só. Amém. Se torna um. Aquilo é exatamente o que ele prometeu. Então isto é que interpreta. É aquela palavra cumprida dentro de nós. Amém. Amém. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por cada orientação que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós estamos aqui dependendo constantemente do Senhor. Põe a tua mão sobre nós, afasta o mal, a dor, e que cada pessoa receba a tranquilidade do teu Espírito Santo. Ajuda-me, Senhor, a não deixar essa igreja preocupada comigo. Ajuda esta igreja, Senhor, para que ela possa saber que eu estou mais em descanso com ela, porque eles vêm na tua casa, eles vêm te servir, eles vêm para te amar, eles entram em contato contigo. Ajuda eles a entender que precisa dar um descanso para o pastor. Não é um descanso de sair viajando em prazeres. Não, é um descanso de saber, o pastor saber, este ministério vai bem, esta igreja vai bem, estes irmãos vão bem. Eles não ficam em casa dia de culto, eles fazem de tudo para estar na sua casa. Eles teriam que dar descanso para o pastor. Ajuda, Senhor, cada irmã, cada irmão que tem necessidade financeira, que eles dê descanso ao pastor, à igreja. Que eles venham usufruir até que eles arranhem, levante e assente num trono, mesmo natural, aqui na vida natural, para poder mostrar: sou um vencedor, sou uma vencedora. Tenho subido onde Deus tem me ajudado a colocar, a ter um lar, a ter filhos, a ter um ministério, a ter um salário. Ajuda esta igreja, conceda-nos vitória, Pai.
Dá-nos força para sermos melhores cristãos, melhores pastor, porque o bom pastor é o Senhor, mas nós podemos ser melhores ministros, melhores pastores, para atender o seu povo, mas que esse povo seja melhores crentes, melhores irmãos e irmãs, para poder atender a ordem natural de um culto e te servir, te amar e dedicar a ti as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta nossos filhos, Pai. Porque assim como nossos filhos não são despertados, também os filhos da igreja não é despertado. Desperta nossos filhos. Os filhos do profeta Samuel não teve despertamento. Os filhos do profeta Jó não teve, Pai, um despertamento. Desperta nossos filhos neste tempo final, para que eles possam reconhecer que tem um lugar para eles assentar, não nas costas do pai, do ministro, da igreja, mas na posição que Deus tem os levantado para ficar no alto, abençoado por ti, numa fé perfeita, numa fé de arrebatamento, numa fé que descansa o eleito. É isso que o seu profeta veio nos ensinar e nos dar, Senhor, uma fé de rapto. Os trovões, ele diz o que temos, com o que temos, nós não podemos subir. Nós temos fé para a cura de enfermos, nós temos fé para ressuscitar mortos, nós temos fé para abençoar as pessoas, para o paralítico andar, nós temos fé para o cego enxergar. Mas isto não faz o rapto, diz o seu profeta no primeiro selo 75. Precisamos dos 7 trovões que dará fé e graça para esta igreja ser raptada. E é exatamente, Senhor, a posição onde está o crente neste dia. Estamos posicionados nesta altura, num lugar tão glorioso, a mais alta posição, assentado no trono, como um vencedor, que venceu Laodiceia, que venceu as doutrinas humanas, e agora tem alcançado a posição do trono, que Deus os tem dado, através de vencer na vida. Obrigado, Senhor, que meu irmão, minha irmã, que ainda vai vencer, que está lutando para sair da primeira e segunda etapa, vencer e subir na alta posição, assentar no trono da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e dar descanso para a igreja, descanso para o próprio Deus. Que Deus olha e diz assim: muito bem, filho meu, filha minha, muito bem, gosto de te ver nesta altura, assentado na posição que eu dei ao meu profeta, que foi o vencedor do dia, e eu estou chamando a todos que vencerem para sentar comigo, como ele assentou comigo no meu trono. Ajuda-me nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O alarido já veio para mim, está chegando o tempo do fim. A voz de arcanjo já aconteceu, foi quando Cristo no anjo desceu. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, na grande voz da ressurreição. Arrebatados seremos então. Se não tivermos o nome mudado, não poderemos ser arrebatados. O nosso Isaac está para chegar, o nosso nome Deus veio mudar. Breve os sepulcros se abrirão, e os que dormem se levantarão, na grande voz da ressurreição. Arrebatados seremos então. Com 2 etapas
mas não vamos subir. Isto nós temos que admitir. 7 trovões foram revelados e já podemos ser arrebatados. Breve os sepulcros se abrirão e os que dormem levantarão. Na grande voz da ressurreição, arrebatados seremos então.